Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui novamente, mais um vídeo extra. E como sempre eu vou fazer a retrospectiva e depois nós vamos conversar sobre algumas coisas da espiritualidade que o plano espiritual pediu para conversar um pouco com vocês. Algumas coisas bem delicadas, bem importantes. Vou pedir para que as pessoas segurem bastante os ânimos, porque estão perguntando muito sobre Brasil. Eu vou comentar um pouquinho e ao comentar sobre tal, sempre vai para aquele lado um pouquinho de política que a gente tem que segurar os ânimos. Só peguem as pecinhas. Se pensa diferente, vai lá no seu canal, no seu perfil da sua rede social e coloca a sua versão lá, o que você acredita lá, sem afrontar, sem a energia ruim, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando isso daí, porque tem coisas aqui também que nós vamos comentar sobre tal, tá? Sobre essas energias. Bom, vamos lá, vamos fazer retrospectivo o que passou nessa semana. A China teve a segunda tempestade de areia, de novo, semana seguinte, uma semana teve, na outra seguinte, de novo tempestade de areia, não é muito comum. Isso significa que tem áreas muito desérticas ali perto e ali na redondeza. Passou um bólito é um meteoro que brilha muito, né? Então ele chama bólido. É visto de dia no Reino Unido e provoca um estrondo gigantesco. Mais uma pedra que explode no céu e faz um belo de um barulho. Vão juntando as pecinhas isso daí, hein? Asiáticos sofrendo preconceito nos Estados Unidos. Então nós tivemos ondas de preconceitos com africanos e agora nós estamos tendo ondas de preconceitos pelo planeta de asiáticos. Será que tudo isso são testes para que as pessoas comecem a enxergar os humanos como irmãos e não pela aparência física, mas pela espiritualidade? Que eu saiba, espíritos são luz e não características meramente de robôs biológicos. O ser humano parece que não está passando pela essa prova que é bem básica e não está querendo levar nota boa nessas provas, não. Eu só acompanho e fico vendo a situação. Vamos lá. Uma das situações que a gente vai comentar lá no finalzinho, depois dessas retrospectivas dessa semana, tudo que aconteceu essa semana. Policial entra em surto na Bahia e sai dando tiro para um lado para o outro e depois acaba falecendo. Surto. Isso porque saiu na mídia isso. Mas quantos não estão tendo surtos dentro das próprias casas? Eu vi ontem uma reportagem, na verdade é hoje para mim, mas para vocês vai ser ontem. Uma reportagem falando que o Brasil está batendo recordes de vendas de bebidas alcoólicas. As pessoas estão tentando anestesiar os acontecimentos com bebida alcoólica. É sério isso? Os brasileiros estão tendo que procurar esses meios para tentar não enxergar a realidade, tentar ocultar a realidade. É o famoso que eu explico nas aulas, colocar embaixo do tapete. É sério isso? Em vez da gente pegar as situações, ver o que a espiritualidade está nos passando, ver uma oportunidade incrível para tirar boas notas nessa prova de vida que Deus nos colocou, e estamos pegando e tentando apagar ela com um borrachão chamado vícios ou álcool, no caso. Isso é muito triste. E as pessoas estão entrando em parafuso, mas entram em parafuso por quê? Cadê Deus, né? Jogaram Deus fora, sumiram com Deus, ninguém mais segue Deus, o Deus que seguia antes era um Deus de mentira, porque criou-se religiões que distorciam a realidade e a existência de Deus, criou-se vários tipos de Deus,
Mas e a essência de fato? Aquele do amor? Pois é, cadê? A essência mesmo divina. Aonde está? Era para estar dentro de nós. Era para nós buscarmos, mas não estamos. Bom, vamos lá. Papa diz que diabo se aproveita da pandemia. Concordo. Eu, se eu fosse um ser da treva, também iria aproveitar. Afinal de contas, as pessoas estão entrando em desespero. Afinal de contas, as pessoas estão criando medo. E que eu saiba, essas energias alimentam esses seres. Então, o banquete do lado trevoso está, assim, incrivelmente incrível. Pois é, muito triste isso. Queria eu que não fosse verdade, mas está acontecendo. China fecha acordo para comprar durante 25 anos tudo quanto que é petróleo do Irã. São mais ou menos uns 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de dólares. Mais do que a nossa reserva que nós temos aqui e daria o orçamento do Brasil de ano. É assim um dinheiro fenomenal. E com isso, indo contra os americanos, que fez boicote lá com eles, que proibiu eles de fazerem negociações. E por outro lado, o Irã é inimigo de Israel. Israel está preocupado com isso, mas junte as pecinhas. Por causa daquela coisa bíblica que falou que poderia acontecer, como é que chama mesmo? Armagedon? Junte as pecinhas. Elas estão se encaixando e não é de uma forma muito bonita. Inclusive, eu já vou pegar e já vou deixar um aviso do plano espiritual. Aqui no meio. Eu normalmente faço no fim, mas vou pôr aqui no meio. Muitos virarão as costas para Israel. E estes que virarem as costas, falar, não, isso aqui não é problema meu, eles que se virem, você vai ver o que Deus vai fazer com estes que viram as costas para eles. Vocês vão ver o que vai acontecer. E aquele que não virar as costas vai sofrer muito no início por não ter virado as costas. Porque, olha, vai se envolver, o politicamente correto você vai ver ali sendo massacrado. Mas logo depois, Deus vai mostrar que a coisa certa era proteger ali. Tem muita gente que não gosta que eu pegue e defenda Israel ou coisa do gênero, mas as pessoas têm que entender o seguinte: tem muitas promessas e profecias bíblicas que diz e que precisa acontecer para honrar o nome de Deus, estão alocados fisicamente naquela região. Se aquele povo não estivesse morando e habitando ali, não tem, aí o espiritual não ia ser tão relevante assim. Mas como tem muito ali, tenta imaginar destruindo tudo, tirando tudo. É como se eu tivesse as pirâmides do Egito e de repente eu pego e falo assim, olha, vai ter um problema aqui, bélico, e de repente deixa de existir todas as pirâmides. Aquela energia que tem das pirâmides, toda aquela coisa que tem das pirâmides, deixa de existir de um dia para o outro. Afeta ou não afeta o espiritual? Afeta e muito. Então, essa proteção essa proteção extra é mais pelo lugar do que pelo povo em si. Mesmo porque tem muitos ali que já misturou muita coisa e deixou de seguir, inclusive as crenças da época, tá? Ali está se tornando um país mais material do que espiritual. Então, prestem atenção. Deus está protegendo os locais para que possa acontecer as profecias. Economia da China já cria dependência e alavanca economias do leste asiático.
Então, a China está fazendo o que os americanos faziam. Olha, se você for contra eu vou fazer embargos econômicos para você. E todo mundo fica com medo e fala, sim senhor, o que o senhor quer que faça? E a China está fazendo as suas alianças, a sua dependência econômica de outros lugares. Aonde você tem certeza, Brasil, que quer brigar comigo? Mas a sua dependência comigo já é 80% de todas as suas exportações. Você já pensou você ficar sem esse dinheiro entrando na sua economia? Não, sim, amém. Mais ou menos isso. Para facilitar o entendimento de vocês, como está montando o cenário do planeta, economicamente dizendo. E não vai ficar por aí não, hein? Vamos lá, dando sequência aqui. Banco Mundial cobra o G20 para aliviar dívidas. O Banco Mundial está querendo que as dívidas não deixa eles deixarem de pagar por um período só para e aí dar aquele alívio, aquele fôlegozinho. Mas por quê? Bonzinho assim? Por quê? Um banco ser bonzinho eu nunca vi na vida, mas tem um porquê. Tentem descobrir. 14 países e chefe da OMS acusam China de reter dados da origem da pandemia. 14 países, ou seja, já está tendo uma aliança mais ou menos muito próxima do G1 e o G2 que aconteceu o Mundial, belicamente dizendo, está voltando a montar esse cenário, pouco a pouco. Chefe do CDC, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, diz que vírus surgiu de laboratório na China, mais lenha na fogueira, incitando esse ódio que está fazendo, inclusive, ter asiáticos sofrendo preconceito nos Estados Unidos. Tá aí, ó. Mais lenha na fogueira em cima disso daí. Vamos lá. Agora entrando nessa linha do bichinho invisível, do corona. Toda a França entrará em lockdown. Saiu no jornal. Toda a França entrará em lockdown amanhã, a partir desse final de semana. Bem na Semana Santa, Sexta-feira Santa, é um país cristão, hein? Sexta-feira é Santa e domingo é Páscoa. Bem na Páscoa entrando no lockdown. Vamos lá. Nova variante do corona no Brasil. Mais uma, professor, mais uma. Tá vindo aí. E tava achando até que era da África do Sul, que estava chegando aqui no Brasil. Mas não, é um pouquinho diferente. E as mutações do vírus caminhando e caminhando e caminhando. Passa mês, mais mês, menos meses, e ele se caminhando. E agora as versões diferentes indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, e elas se espalhando para o planeta. Só que o engraçado, na Ásia parece que tem uma proteção exarbida. Por que será? O que será que está acontecendo? Deixemos as dúvidas no ar, mas não deixemos de colocar as pecinhas do quebra-cabeça sobre o tabuleiro. Pois logo, logo, esses pisões que estão dando no rabo do dragão vai surtir algum efeito. E não acha que não vai fazer nada, porque é um tipo de cachorro que não ladra. E o cachorro que não ladra, esse é o que morde. Já diz o dito popular. Fica a dica. Recorde de mortes de corona no Brasil. Nós batemos recordes e mais recordes. Essa semana foi semana dos recordes de mortes no Brasil. Muito triste, sim. Cemitérios de São Paulo suspendem inclusive os enterros por falta de vagas. Estão tendo que exumar. Exumar é tirar os ossos dos corpos que levavam 7 anos. Eu lembro que era proibido fazer exumação menos de 7 anos. Uns corpos passavam 10 anos e tudo mais. Já estão acelerando as exumações para 3 anos. Ou seja, ainda tem até vestígio da carne. E já estão fazendo as exumações. Isso não é muito bom. E já está tendo uma energia espiritual que não é muito interessante. A gente vai entrar nisso agora. Logo após isso daqui.
Presta atenção nessa última fala do que aconteceu, dessa retrospectiva da semana, para a gente entrar na parte espiritual dos recados. O mundo tem de se preparar para as próximas pandemias, defende OMS e os líderes mundiais. Líderes mundiais esses que estão cutucando o dragão. Gente, para sair uma nota dessa falando o mundo tem de se preparar para as próximas pandemias, isso aí, tudo que eu estou falando, isso aqui vocês procuram no Google, vocês acham todas as reportagens. Isso aqui é tudo reportagem. Eles estão querendo preparar para as próximas. Interessante. Quer dizer que então não precisava se preparar, mas agora tem que se preparar? Será que nós estamos caminhando por terrenos perigosos? Será que pode surgir algumas coisas bem diferentes por aí? Pois é. Vira e mexe, eu fico perguntando pro espiritual. Espiritual, e aquela visão que eu tive, que eu via dissolver o corpo por dentro? Parecia uma coisa do Ebola. O espiritual pega e me fala, calma. Estamos no começo. Começo? Pensei que já estava no meio, quase no fim. Tem mais coisas por aí. Eu só não sei o que vai acontecer em 2023. Eu não sei se é quando vai ter vinda dos ETs ou se vai ter alguma coisa que vai dar o início da vinda dos ETs. Mas, cara, os ETs é dali para logo ali. Alguma coisa vai acontecer em 2023, eu não sei o que é. Vai ser como se fosse uma marca. Agora você fala assim, qual que é o dia, qual que é o mês? Eu não sei. Eu sei que eles me falaram de forma muito intrínseca que de 2023 vai ser decisivo. Decisivo para quê? Será que é por causa do Chico falou? De algo bélico? Eu não sei. Vamos lá. Coisas que eu estou vendo, que não estava vendo, mas agora estou vendo. Muitos espíritos andando, zanzando por aí. É espírito andando para cá, espírito andando para lá. Mas não é espírito de trabalho não, viu? É Egum, que a gente chama de Egum, que são espíritos que acabou de morrer e fica perdido, fala, não quero ir para o céu, não quero ir para outro lugar, eu quero continuar aqui, que eu quero ficar perto da minha família, eu quero ficar... A quantidade desses espíritos zanzando para lá e para cá, enorme, enorme. E eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas estão sentindo essas energias, aperto no peito. E eu falo para você uma coisa, fique feliz, fique muito feliz se você está sentindo essas sensações. Porque isso significa que você está com a mediunidade aflorando, que você já está na fase de transição, você já está na transição para esse novo mundo, aonde essas energias elas vão ser mais palpáveis. Só que tem um porém. A energia do Brasil está se negativando muito. E quem já está nessa migração e já está adiantado, já está com essa mediunidade já aflorada, pelo menos das energias, está sentindo muito, está entrando em desespero, fica assim no nervoso. Eu mesmo, eu não sentia com a intensidade que tinha. Eu sentia, falei, vai acontecer alguma coisa. Agora o aperto é tão grande, é tão desesperador, é como se eu estivesse sentindo na pele a negatividade. Essa semana mesmo, foi quarta-feira, eu senti e graças a Deus ficou só 1 hora e depois 2 horas no máximo e sumiu. Eu senti, mas é horrível, é muito ruim. Mas professor está falando que eu tenho que ficar feliz, tem que ficar feliz. Porque você vai aprendendo a controlar isso, vendo quando chega e tenta ver o mecanismo de se sair disso. Eu no começo usava uma vela, acendia uma vela para me benzer, tirava aquilo lá. Depois eu fazia meditação, fazia orações. Cada um vai achar a sua ferramenta para tentar aliviar isso daí. Mas se a energia colar e ficar ali do seu lado, não tem reza que vai tirar. Ela só vai sair depois que de fato a energia sair. Agora, junte as pecinhas. Eu não falei que tem muitos espíritos andando, zanzando dali para cá? Esses espíritos não quiseram ir para o céu, vocês sabem por quê?
Porque eles estão revoltosos, eles estão com ódio, eles estão raivosos, eles sentem que não terminaram o que tinha que terminar, que foram tirados de uma experiência, eles viram o tanto que eles perderam da vida deles, que eles podiam resgatar, que eles podiam corrigir, que eles estão vendo a oportunidade que eles tinham na mão de se evoluir e perder essa evolução. Por quê? Porque esse vírus tá assim, você tá super bem, no outro dia você já tá internado, no outro dia você já tá desencarnado. Ele é muito rápido, não dá tempo de refletir, não dá tempo de ver o que fez, e quando dá tempo de ver, você não consegue sair da situação de leito para corrigir todos os erros, pedir perdão, pedir desculpa, porque está proibido até os familiares chegarem lá. Aquela despedida que você precisaria ter da pessoa chegando no seu leito e você falando, gente, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu fiz isso errado, fiz aquilo errado. Ele perde esse bonde. E aí ele em espírito quer fazer isso e não está achando um meio de fazer. E aí ele entra em revolta, e aí os seres humanos, no meio de tudo isso, começa a fabricar as energias negativas. Você sabe por quê? Vamos lá, até escrevi para não perder. Presta atenção numa coisa. Liberdade é igual livre-arbítrio na área espiritual. É uma regra pétrea do espiritual. O livre-arbítrio é uma regra pétrea. Ninguém pode remover o livre-arbítrio das pessoas. Porque você removendo o livre-arbítrio das pessoas, você está arrancando as provas dessas pessoas para executar as provas. O espiritual não gosta muito disso não, viu? Isso está acontecendo. Não pode, por exemplo, um político decidir por ti. Não pode. Como que uma pessoa tá lá, ele decide por você? Não, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Não, pera lá. E meu livre-arbítrio? Está sendo cerceado, está sendo retirado essa regra pétrea do espiritual. Isso é uma regra pétrea. É como se fosse o primeiro do primeiro mandamento e lei da espiritualidade. Governantes gerem a estrutura social, mas jamais sua vida e as suas escolhas. O governante é responsável por gerir a vida social. A vida social. São as estruturas da sociedade, mas jamais as decisões por ti. Seria como se o seu mentor amanhã começa a decidir a sua vida. Ele chega, incorpora em você e fala, olha, faz isso, isso e isso. Isso não pode acontecer. Um ser humano não pode decidir por outros seres humanos. Rapaz, dica que eu vou dar para vocês. Aprendam com tudo. Parem de usar experiências para ficar se escondendo. É sua prova, a prova é sua. A prova de vida é sua. Não pegue e jogue a sua prova, as suas decisões, os seus problemas para uma desculpa. Não, mas eu não posso porque o fulano falou que não pode. Eu não posso porque não sei o que não pode. Eu não posso porque... Não, tudo é uma decisão. Se você entrou num sistema de dificuldade e você quer ficar nessa dificuldade porque você acha que é o certo ficar ali naquela situação porque você vê na sua ótica que isso é um gesto de amor, isso é seu, é particular, isso é a sua prova sendo executada. Se é certo ou não, isso quem vai fazer é Deus. Todo julgamento quem vai fazer é Deus. O que nós não podemos é não ter essa opção da pessoa escolher. A pessoa tem que ter a opção de escolher se ela quer ficar dentro de casa, se ela quer sair, se ela quer sair, como ela vai sair, quais serão as precauções ou não que ela vai ter ou não.
Restrição é diferente de proibição. Estão proibindo você de fazer coisas. Mas isso não significa que não deva ter as restrições. Restringir aglomerações, restringir coisas feias e erradas. Cuidado quando se retira o livre-arbítrio. Isso tudo vai ser cobrado. E o espiritual, sabendo de que está sendo tirado as provas da mão das pessoas para decisões, principalmente por ser uma prova final, é o vestibular final, o espiritual vai intervir. Só que o espiritual está fazendo, sabe o quê? Ele está pegando toda essa energia negativa que está sendo gerada, porque o que acontece? A pessoa cria uma crença, ela fica lá dentro e joga a culpa em cima do outro. Como ela gosta de fazer isso, ela joga essa culpa em cima do outro com ódio. É o fulano que está fazendo isso, é o ciclano que está fazendo isso, e está se arrumando desculpas. Essa energia, ela sai. Ela brota do corpo. Ela vira um banquete para as trevas. O espiritual está pegando tudo aquele excedente e está colocando tudo ali. Quando o espiritual pegar e abrir esse potinho, não queiram estar nesse planeta para ver essa situação. Então, dica que eu vou dar para vocês: alegre com as coisas. Fulano desencarnou, que bênção, olha a felicidade que vai ser desse fulano desencarnado, que Deus abençoe o fulano desencarnado, porque ele está tendo a oportunidade de voltar à sua essência, ao espírito. Eu sei que muito triste é aqueles que ficam, que tem que ficar. Faz mais de 30 anos que eu perdi meu pai e eu sinto saudade até hoje. Saudade é algo gostoso. É algo bom. Agora, o ódio alimenta mais dificuldade, alimenta mais problemas, e aí algo que era para ser com tamanho desse tamanhinho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a gente não percebe que tudo isso é uma prova. Que nós tínhamos que ficar felizes por estar passando por uma experiência dessa. Nós tínhamos que estar felizes por estar tomando decisões e ver os nossos irmãos tomando as decisões que eles acham que é o correto. O que você acha que é certo para você não é e nem vai ser o que o seu irmão acha que é correto para ele. Por isso que se tem religiões diferentes, porque existem crenças diferentes. Por isso que existe disputas de poderes, de políticos, porque existem pessoas que pensam diferentes. Essa diferença, ela é trazida para a sociedade, para a humanidade, para que ele tenha poder de escolha, para que ele possa ver um lado e o outro lado e escolher o que ele quer. Não queira você falar que o seu é o certo e o outro é errado. E nem a outra parte falar que o seu é certo e o outro é errado. Porque não existe o certo e o errado. Existe a escolha. Você tem que assumir as suas escolhas e respeitar as escolhas. Foi escolha da sociedade em estar como está? Então deixe estar como está e entenda que precisava estar como está. Porque foi uma decisão tomada. Então deixe fluir a decisão tomada e acontecer as coisas que precisam acontecer. Mas assuma a responsabilidade em amar o seu próximo, em respeitar a decisão do seu próximo, em entender porque o seu próximo pensa e quer diferente de você. O amor de Cristo tem que reinar, gente. Chega! Parem de fabricar a energia trevosa, porque quanto mais alimento você dá para as trevas, mais força você dá. E quanto mais força você dá, o enfrentamento desse mal vai ter que ser com muito mais força. Porque se eu tenho um bichinho trevoso, minguando, todo ali fraquinho, eu pego esse mal e somente pego e prendo ele, porque ele não gera resistência.
Eu prendo o mal no calabouço dos 1000 anos quando eu for prender esse mal na volta de Jesus. Agora, vocês fortalecendo esse mal, quem que vai enfrentar esse mal ali para prender ele, para deixar trancafiado para os 1000 anos do governo de Jesus, que está profetizado na Bíblia? Mas eu vou falar de Jesus, mas entenda como a energia boa. Quem que vai enfrentar? Quem que vai fazer? Vocês estão dando força para o inimigo. E o inimigo está se fortalecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque você não consegue amar o seu próximo, mesmo que ele pense diferente de você. Fique feliz por ter irmãos que pensam diferente de você, porque pelo menos você pode observar o seu irmão e aprender com o seu irmão. Não queira enfrentar o seu irmão, enfrente as energias do ódio, pelo amor de Deus. Quando que vocês vão aprender isso, meu Deus do céu? Faz mais de anos que eu estou ensinando e explicando isso. Pela misericórdia, faz 2000 anos que Jesus vem explicando isso. E quando você vai tomar um tento na sua cabeça e entender que é seu irmão, que é uma opção, é um direito de escolha do seu irmão, dê liberdade para o seu irmão, deixe seu irmão pensar, deixe o seu irmão querer, desejar o que ele quiser. Faça você o seu papel, se de fato você acredita em Jesus. Porque se você não fizer isso, pare de pelo menos falar que você acredita em Cristo. Porque Cristo é amor e não ódio. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus nos abençoe, porque vamos precisar da benção dele. Namastê.